Bom, gente, na aula de hoje nós vamos ver sobre os haletos orgânicos, né? Gente, os haletos orgânicos são compostos que vão possuir um ou mais átomos de halogênio. E aí vocês vão lembrar lá quando vocês estudaram no primeiro ano sobre tabela periódica, né? Lembro que os elementos que pertencem à família 7A recebem um nome especial, são chamados de haletos. E aí agora a gente vai estudar sobre esses compostos, né, ligados ao átomo de carbono. Quando esses compostos estão diretamente ligados a um átomo de carbono, eles vão ser chamados de haletos, por exemplo, de alquila, haletos de arila ou haletos de acila, por exemplo, né? Vamos ver qual é a diferença entre essas classes aí de haletos orgânicos. Então, haleto orgânico é todo composto que possui um ou mais átomos, né, de halogênio ligados diretamente ao carbono, beleza? Bom, existem haletos de alquila, haletos de arila e haletos de acila, né? Como que eu vou diferenciar um haleto de acila de um haleto de arila, né? Ou de haleto de alquila? Um haleto de alquila é um haleto cujo átomo de halogênio está conectado a um átomo de carbono saturado. Então, geralmente ali vai ser um alcano, por exemplo, certo? Ou quando a gente tem um haleto de arila, quando a gente tem um haleto, tá bêbado, um haleto de arila, a gente tem um halogênio, né, um átomo de cloro, flúor ou bromo ou iodo conectado diretamente a um átomo de carbono pertencente ao anel aromático. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse X, ele vai representar para a gente todo e qualquer átomo, né, de halogênio. Pode ser o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, beleza? Então, esse X aqui, né, pode ser qualquer um desses. Quando a gente está com um haleto orgânico, né, um halogênio ligado a um carbono insaturado, mas que ele não é pertencente a um anel aromático, a gente tem um haleto vinílico, né? Esse radical aqui é chamado de vinil. Então, esse seria um haleto vinílico, certo? Então, só para vocês saberem aí da existência, né, desses, desses haletos. Esse haleto aqui, por exemplo, quando tiver um haleto ligado uma tripla ligação, geralmente não é comum, não existe isso. Por quê? Porque a repulsão de pares eletrônicos. Aqui, lembrem sempre que a ligação dupla, a ligação química em geral, lembrem sempre que ela é feita por meio de pares eletrônicos, por meio dos elétrons. Os elétrons, a gente lembra lá que tem a carga negativa. Então, se eu coloco um elemento muito eletronegativo ali, né, próximo ali de elétrons, isso pode causar ali uma repulsão de pares eletrônicos, né? Então, por isso que não ocorre essa estrutura, porque não existe a tendência aqui de formar um haleto vinílico e não ter um haleto ligado diretamente aqui a um carbono que faça, no caso, tripla ligação, né? Geralmente, o mais comum é ter um haleto ligado a um carbono que faz dupla ligação e não tripla. Bom, gente, como que agora eu faço para dar a nomenclatura dos haletos, né? O nome oficial dos haletos orgânicos é sempre composto pelo nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto correspondente àquela cadeia carbônica. Então, vamos ver um exemplo aqui que eu trouxe para vocês do 2-bromobutano, né? Observem que aqui eu tenho o haleto, no caso bromo, e se ele não existisse, esse haleto não existisse aqui, como que seria o nome, né, desse hidrocarboneto aqui, né? Seria butano, porque eu tenho
1, 2, 3, 4 átomos de carbono, né? Então, de acordo com a regra da IUPAC, a gente tem sempre que colocar o nome do halogênio primeiro e depois o nome do hidrocarboneto correspondente. Observem que por que não poderia, no caso, ficar em vez de 2-bromobutano, não poderia ser esse no caso aqui, ó. Por que não poderia ser um aqui, 2, 3, 4? Por que não poderia ser 3-bromobutano? Por que não poderia ser isso, né? Butano. Bom, gente, não poderia ser assim, porque lembra da regra que eu falei com vocês desde a semana passada. Para dar a ordem ali de prioridade da numeração da cadeia carbônica, lembre que a ramificação, a função orgânica tem que estar no carbono com o menor número possível. Então, nesse caso aqui, né, 3 é maior do que 2, então não poderia ser, teria que ser o 2-bromobutano, né? A ordem, alguém me perguntou assim, professora, mas qual é a ordem de prioridade para numerar a cadeia carbônica? Se eu tiver, por exemplo, uma insaturação ou tiver uma ramificação e uma função orgânica, como que eu vou fazer? Qual é a ordem de prioridade? Primeiro eu vou começar numerando do carbono mais próximo da função orgânica. Opa! Da função orgânica. Então, primeira prioridade é para a função orgânica e depois vem a insaturação, né, que é a dupla ligação ou a tripla ligação. E o terceiro aí, o último na ordem de prioridade, vai ser justamente a ramificação. Então, na hora de numerar a cadeia carbônica, a prioridade é função orgânica, insaturação e depois a ramificação, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso ter até, ó, tá vendo? 3-triclorometano, né? Tricloro. Esse tri aqui é indicativo de que eu tenho 3 cloros ligados ao carbono aqui, no caso que seria o metano, esse daqui, né? Observem agora esse daqui, terceiro exemplo, né? Esse daqui seria o 2-iodo, 3-metil-hexano. Por quê? 2-iodo, por quê? Porque o carbono cujo iodo está ligado é o carbono de número 2. 3-metil, porque o metil está ligado no carbono de número 3. Hexano, porque na cadeia carbônica principal, né, que é essa daqui, que eu circularei em verde, eu tenho 6 carbonos, certo? Porém, agora, além de ter a nomenclatura oficial, eu tenho também a nomenclatura corriqueira, a nomenclatura usual, né? Que geralmente é a nomenclatura aí utilizada nos laboratórios, né? Então, essa nomenclatura sempre vai ser assim, ó, vai ser o nome dos derivados dos halogenados mais o nome do radical. Então, tipo, fluoreto, cloreto, iodeto, né? Aí o nome do radical. E aí vocês vão lembrar dos nomes do radical na aula passada, na semana passada, eu trouxe no slide para vocês o nome dos radicais, né? Que era lá metila, etila, propila, N-butila, isopropila, né? Lembra que tinha aquela tabela? Então, vocês vão ter que usar essa tabela para poder também dar o nome aí usual dos haletos orgânicos. Então, nesse caso aqui, desse exemplo que eu trouxe, olha, seria o cloreto de, esse daqui não é o radical etila, então, cloreto de etila. Esse daqui, olha, brometo de fenila, né? Brometo de fenila seria certo, mas a gente vai ver também um outro nome, o nome da IUPAC dele, né, no caso. E eu vou pedir para vocês darem para vocês saberem como que vai ser, né? Esse nome que eu falei aqui, brometo de fenila, é o nome usual, tá?
Além dos aletos de alquila e os aletos de arila, a gente também tem, pessoal, os aletos de acila. Como que seria isso, né? Como que seria os aletos de acila? Esses aletos de acila ou aletos de ácido, eles recebem esse nome porque eles são originados através da reação de substituição da hidroxila, que é esse OH aqui, pertencente ao ácido carboxílico, certo? Então, a gente não viu ainda ácido carboxílico, essa vai ser um tópico abordado nas próximas quinzenas, porém, esse aleto orgânico, ele é originado dessa substituição. Então, observem aí como se eu tivesse, como se eu tirasse, né, essa hidroxila, viesse aqui e adicionasse ao lugar dessa hidroxila aqui um aleto orgânico. Então, ou o flúor, um cloro, um bromo, um iodo, correto? Então, apesar de vocês não terem estudado ainda, né, é muito fácil identificar um aleto de acila, porque esse radical aqui, olha, é o chamado de radical acil. Então, eu venho aqui, tiro essa hidroxila daqui, venho aqui e conecto, então, no lugar dele aqui, dessa hidroxila, um aleto, né? Então, agora, como que seria a nomenclatura, né, desse oficial, dada em função aí do nome desse ácido carboxílico de origem, né? E aí, professora, mas eu não sei o nome do ácido carboxílico. Nesse caso, a gente vai ver que, obedecendo essa regrinha, fica muito fácil saber o nome do aleto de acila, ainda que a gente não consiga reconhecer ainda o nome do ácido de origem. Como assim? Vamos lá. Aqui, olha, eu tenho sempre o nome do aleto, mais esse sufixo eto aqui. Então, se era bromo, vira brometo. Se era cloro, vira cloreto. Se era flúor, vira fluoreto. Se era iodo, vira iodeto. D, coloco o nome do... Aqui, coloco o nome do hidrocarboneto de origem. Se eu tivesse tirasse isso daqui, tirasse esse daqui seria o quê? Etano, correto? Então, coloco o nome do hidrocarboneto de origem mais o radical ila. Então, sempre assim, né? Tiro aqui, coloco. Ah, é cloro? Então vai ser cloreto. Cloreto D. Quantos carbonos tem? 2. Então, etano mais o sufixo ila. Então, nome do aleto mais eto, nome do hidrocarboneto ali, no caso, né, da cadeia carbônica, mais radical ila. Super fácil para a gente poder saber dar o nome, né? Isso falando de aleto de acila, né? Então, agora, gente, eu vou dar um tempo para vocês tentarem aí fazer esse exercício para vocês tentarem dar o nome da UPAC para os aletos abaixo, né? Que são 6 aletos aqui. Então, vocês podem tirar print da tela, né? Eu vou até colocar aqui a ordem que a gente vai fazer. Então, vai ser 1, 2, 3. Esse aqui vai ser o composto 3. Esse daqui vai ser o 4. Esse daqui vai ser o 5 e esse daqui vai ser o 6. Então, eu vou deixar aqui para vocês tentarem fazer, podem dar print e tudo, e daí 10 minutos, então, a gente vai retomar na segunda etapa, né? Na segunda etapa aí, só corrigindo e dando prosseguimento para a gente poder partir para a finalização da nossa aula, ok? Nesse momento, então, eu vou parar de gravar, né? Para não ficar muito grande na hora que eu colocar o vídeo no AVA, né? E a gente volta corrigindo essa etapa, ok?